Cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus. Anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder. Sempre quer nos socorrer, e cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. És triuno, bom Senhor, cantem todos teu louvor. Nos últimos dias, estamos acompanhando pelas notícias várias situações de líderes de igrejas cristãs no Brasil envolvidos em escândalos. São pessoas muito conhecidas, representantes de igrejas que estão na mídia, que aparecem na televisão e nos meios de comunicação, mas agora estão sendo acusadas de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e até homicídio. Um destes líderes, que é pastor, está preso juntamente com seu filho e já foi candidato a presidente do Brasil. De forma bem oportuna, os textos bíblicos deste final de semana tratam deste assunto: como lidar com o pecado que causa escândalo. E quando lembramos o Dia da Independência, data tão importante para nós brasileiros, é ainda mais interessante a leitura da epístola Romanos 13, quando o texto diz que as autoridades civis estão a serviço de Deus. Mas e quando as autoridades políticas cometem injustiças e são corruptas? Elas também estão a serviço de Deus? Vamos responder essa pergunta buscando entendimento nos próprios textos bíblicos deste 14º domingo após Pentecostes. Assim, convido a participar conosco deste momento de culto, através deste meio de comunicação. A proposta das leituras bíblicas levanta um assunto muito importante para a nossa vida cristã. A pregação da semana vai abordar, portanto, o seguinte tema: quando o assunto é a nossa salvação eterna, Deus é bem radical. Humildemente vamos chegar perante Deus e confessar nossos pecados e fazê-lo através das palavras do hino 363 do Inário Luterano. Senhor, eu clamo pelo teu favor, contrito está
que convém, que a ti, Senhor, agrada bem. É o triste, humilde coração que implora o teu real perdão. Supremo Rei, ó, vem fazer a tua igreja reviver. A ti daremos com amor os sacrifícios de louvor. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós, e por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede, ó Senhor, a todos nós. Amém. Teu amor a mim, Senhor, se revelou de uma forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim presente se tornou, e por teu poder agora livre sou. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Quero agora te louvar, te entregar o meu viver, mostrar como é bom vir a te conhecer, levar tua palavra e testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Salmo 32. Confissão e perdão. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti.
e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 9, onde lemos: Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Neste caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Boa noite, hoje eu vou fazer leitura de Romanos 13, versículos 1 a 10. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar, e elas estão a serviço de Deus, e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os impostos e respeitem, honrem todas as autoridades. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros são resumidos num mandamento só: ame uns aos outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz o mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. A leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje está registrada em Mateus, no capítulo 18, dos versículos 1 a 9, onde está escrito: Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar
com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Palavras do Senhor. Dá-nos a tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar. O abandonado, necessitado, ao teu caminho levar e lhe falar que o teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar. Em muitos momentos, Jesus foi bem radical nos gestos e nas palavras. A própria cruz é uma prova de quanto Deus foi ao extremo, tudo para nos salvar. Naquela semana, ao ser preso e morto, outro gesto radical foi quando ele pegou um chicote e expulsou as pessoas que tinham transformado o templo de Jerusalém num lugar de comércio. Hoje, no texto do Evangelho, Jesus diz que é melhor uma pessoa ser jogada para o fundo do mar com uma grande pedra amarrada no pescoço, em vez de afastar da fé alguém que crê nele. Mais adiante, ele diz que é melhor cortar fora uma das mãos ou um dos pés, ou arrancar um olho, se estas partes do corpo estiverem fazendo alguém pecar. Complementa que é melhor entrar na vida eterna aleijado do que ir para o inferno com o corpo inteiro. É evidente que aqui Jesus não está sugerindo que alguém faça isto literalmente. Fazer como fez aquele alpinista nos Estados Unidos, que cortou fora o próprio braço para salvar a vida. Isso foi em 2003. Ele ficou preso numa fenda entre rochas por mais de 5 dias. Sem ninguém por perto, o único jeito foi cortar fora com um canivete parte do seu braço. A coragem dele rendeu até um filme, 127 horas, o nome do filme.
Não é isto que Jesus está mandando fazer aqui. Aliás, bem sabemos que nada adianta cortar fora um pedaço do corpo, isto não leva ninguém para a vida eterna. E também é importante lembrar que é preciso ter todo o cuidado ao interpretar a Bíblia. Mas Jesus não está sugerindo arrancar fora a mão, o pé, o olho. Por outro lado, ele tem uma palavra bem radical e direta, e que pode ser entendida de forma literal, exata, objetiva. O pecado leva a pessoa ao inferno, à eterna condenação, e só existe um jeito para ser salvo: arrependimento, fé e nova vida. É preciso arrancar fora de nossa vida o pecado, e isto é muito mais doloroso do que qualquer coisa neste mundo. Em muitas situações de perigo em nossa vida terrena, este também é o caminho para manter a vida, o extremo. Por exemplo, agora na pandemia, muitas regras e normas sanitárias são extremas, radicais e, claro, provocam desconforto. O uso de máscara, o distanciamento social, a proibição de tanta coisa, enfim, é um protocolo complicado que transtornou completamente a nossa vida. Tudo para nos salvar. E nos salvar em nossa saúde física, nos dar vida para alguns anos a mais aqui na Terra. Quando o assunto é a vida para sempre, nunca deveríamos ficar incomodados com Deus, ou melhor, com aqueles que Deus envia, e que nos tiram a liberdade de viver como bem entendemos, isto é, como bem queremos em nossa vida de pecados. Sim, Deus envia pessoas que são chatas, intrometidas, incômodas, para nos avisar de nossos pecados. E ainda bem, porque se não fosse assim, hoje, quem sabe, estaríamos num caminho bem diferente, bem longe da fé cristã. E essas pessoas que Deus envia não precisam ser o pastor. Aliás, na maioria dos casos, o pastor nem entra no meio de nossas histórias de pecado. No lar, por exemplo, os pais são os responsáveis pela vida eterna dos filhos. E por isso, as pessoas mais chatas do mundo para os filhos desobedientes, crianças que têm a tendência natural de fazer coisas erradas. Pais que não falam do pecado, que não disciplinam quando filhos cometem erros, que não ensinam o que é certo e o que é errado, estão complicando a vida das crianças para o futuro em qualquer área da sociedade onde existe o princípio da obediência. Mas o mais complicado para as crianças que não foram acostumadas com um não vai ser a igreja, onde terão que ouvir o não de Deus para o pecado. Aliás, é mais ou menos isto que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. O que é ser igual a uma criança? É ser dependente, é abaixar as orelhas, é ser submisso à autoridade dos pais. Em outras palavras, Jesus está dizendo que quando o assunto é pecado, aquele que pensa que pode ser grande, adulto, aquele que acha que sabe tudo, esse nunca entrará no reino do céu. É preciso, diz Jesus, humilhar-se e assim receber o que Deus tanto deseja oferecer: perdão, vida e salvação. Foi isto que Davi fez, conforme ele mesmo diz no Salmo 32. Nós conhecemos a história bem triste deste rei de Israel. Para ficar com uma bela mulher casada, por quem se apaixonou e deixou grávida, ele armou uma armadilha para o marido dela morrer no campo de batalha.
Ele pecou contra o 5º e o 6º mandamentos. Ele escondeu esses pecados por muito tempo. Mas ele diz no Salmo: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram. Davi era uma autoridade política, um rei, mas tinha também uma responsabilidade religiosa. Ele precisou se humilhar, arrancar fora a sua coroa de rei, o seu orgulho, arrogância, para receber o que Deus tanto queria lhe oferecer. Por isso, então, a sua confissão neste salmo: resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. É isso que Jesus está dizendo. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. É importante dizer que, se para as crianças o pai e a mãe são os responsáveis para dizer o que é certo e errado, na história de Davi, quem teve esta responsabilidade foi o profeta Natã. Não deve ter sido muito fácil para Natã ir até o palácio e dizer para o rei a gravidade do seu pecado. Mas ele fez isto, conforme está registrado no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. Natã precisou fazer isto porque era uma ordem de Deus. E é isto que nós também ouvimos na leitura de Ezequiel. Ezequiel foi um outro profeta que viveu bem depois de Natã e também recebeu de Deus a mesma tarefa, e com um nome bem interessante: ser vigia de toda a nação de Israel. Um vigia contra o inimigo chamado pecado. Conforme ouvimos na leitura, Ezequiel tinha a responsabilidade de falar do perigo do pecado que leva para a morte. Se não fizesse isso, ele seria o culpado pela morte eterna das pessoas. Aliás, ao ser chamado de vigia, de atalaia, a comparação é significativa. O vigia era aquele que ficava nas torres das cidades. Se ele dormisse e inimigos atacassem a cidade, ele seria responsável pela morte das pessoas na cidade. Mas o que chama a atenção é o título que Ezequiel recebe de Deus: homem mortal. Este nome, homem mortal, é repetido 93 vezes neste livro, para lembrar que Ezequiel é igualzinho a todos aqueles a quem ele precisa avisar sobre o pecado. Ou seja, ele também é um pecador e precisa de arrependimento, perdão e nova vida. Lembrar isto, que todos somos homens e mulheres mortais, é uma condição que não pode faltar na hora de falar dos pecados dos outros. Esta, ao menos, precisa ser a atitude de nós pastores, quando precisamos aconselhar e até repreender uma pessoa, membro da igreja, que vive numa situação de pecado. Precisamos ter o mesmo jeito de Jesus, o mesmo amor e misericórdia. Jesus, mesmo não tendo nenhum pecado, tratou os pecadores sempre com amor. E até repreendeu aqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera com as famosas palavras: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Foi Jesus quem entregou a sua vida para nos livrar da morte eterna. Portanto, só Ele tem o direito de julgar. E isto um dia Ele vai fazer de forma definitiva, no dia do juízo final. Mas enquanto esse dia não chegar, Jesus tem um desejo. Ele quer a salvação de todos. E nesse desejo de Deus entra aqui aquilo que Paulo escreve em Romanos 13, que as autoridades civis, políticas, estão a serviço de Deus para o nosso bem e trazem o castigo para aqueles que fazem o mal. Imaginem o que seria do mundo sem os governos.
Por mais que eles sejam imperfeitos, injustos, corruptos e tantas vezes são instrumentos da maldade, no entanto, são instrumentos de Deus para que a vida não vire uma grande bagunça. E se a vida na sociedade vira uma bagunça, um caos, também a igreja terá dificuldades de levar adiante o evangelho e a salvação eterna das pessoas estará comprometida. Mas é preciso lembrar que também as autoridades civis terão que prestar contas de seus atos perante Deus. Se os cristãos, pregadores e pastores, os vigias que falam do pecado e do perdão, terão que prestar contas perante Deus de sua responsabilidade, também os políticos e governantes, permitidos por Deus, um dia estarão perante o Rei dos Reis. Estimados irmãos e irmãs, vejam como é grande o amor de Deus. Se Ele tem um jeito que muitas vezes nós não entendemos, um jeito até radical ao tratar dos nossos pecados, que nunca duvidemos disto, do seu grande amor por nós e por toda a humanidade. Portanto, vamos fazer igual a Davi, conforme esse Salmo 32, e dizer: ó Deus, eu canto bem alto a tua salvação. Amém. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria que nos apraz, viver feliz. Olhamos para ti, ó, vem reinar aqui, tu Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. A quem governa, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor. Ao povo vem unir, disposto a te servir, em nome teu agir, com fé e amor. Amada pátria, vem, sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber de como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos das, amor, perdão e paz, e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, confiantes no teu grande amor e no teu supremo poder,
Chegamos diante de Ti nesta oração em nome do Senhor Jesus, o Teu amado Filho, nosso Salvador. Através de Jesus temos a certeza de que o nosso culto é agradável a Ti e a nossa oração é verdadeira. Graças Te damos por tudo que Tu nos dás neste mundo, tanto para a nossa vida espiritual, como para a nossa vida física e material. Te agradecemos por Tua palavra, que podemos ler e ouvir, especialmente agora, neste momento difícil da pandemia. Te louvamos por tantas oportunidades de poder refletir também sobre os nossos pecados e receber de forma tão surpreendente o Teu amor e poder. Sem o Teu perdão nunca poderíamos render-Te culto, e nossa vida e nada em nós Te agradaria. Tu entregaste Teu Filho na cruz por nós, e agora podemos entregar a nossa vida a Ti. Por isto, ó Senhor misericordioso, permanece com o Teu amor, mesmo quando vivemos no pecado sem arrependimento. Continues enviando pessoas para nos alertar sobre o perigo do pecado, para assim, arrependidos, confiar no Teu perdão. Envia o Teu Espírito Santo sobre nós, para que tenhamos nova vida no testemunho de nossa fé cristã. Não permitas que caiamos em escândalos e pecados que possam afastar pessoas da fé cristã. Ao contrário, queremos sempre ser exemplos de pessoas que foram transformadas por Ti. Assim o mundo saberá que somos os Teus filhos e poderão também Te glorificar. E quando vivemos num mundo com tanta corrupção e sofrimento, Te pedimos, ó Deus, dá sabedoria e justiça no coração da humanidade, para termos um lugar melhor para viver, sem guerras e discórdias. Aceita, ó Deus, toda a nossa vida como uma oferta, nossos dons, tempo, bens materiais, tudo queremos entregar para a honra e glória do Teu santo nome. Aceita também as nossas ofertas dos bens materiais que Te oferecemos, como reconhecimento que tudo vem de Ti. Pedimos a Tua bênção sobre o trabalho em nossa igreja, e que nunca faltem recursos para prover o sustento desse trabalho no Teu reino. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, os cristãos no mundo, a IELB com seus pastores e membros. Abençoa a nossa comunidade cristã, para sermos uma igreja ativa na missão e fiel no Teu chamado. Esteja ao lado dos enfermos, dos enlutados, abatidos, desempregados, enfim, daqueles que sofrem pelas diversas situações num mundo de desilusão. Abençoa também os aniversariantes, dá a eles as Tuas bênçãos, tanto no corpo como na alma, e que vivam os dias da vida deles para a Tua honra e glória. E quando festejamos a independência do Brasil, pedimos ao Senhor dos Senhores, sustenta a nossa pátria, dá sabedoria aos governantes e autoridades, livra-nos da corrupção, da mentira, da desonestidade, para termos um país com justiça e integridade. Ó Senhor bondoso Pai Celeste, não merecemos nada de Ti, mas cremos no Teu amor e por isso pedimos e agradecemos em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.